pessoal que acompanha a programação da Unicruz TV, está no ar o programa Amostra Grátis. Geralmente aqui no programa a gente fala sobre os assuntos de projetos, pesquisas e ações que são desenvolvidas aqui pela Universidade de Cruz Alta. Mas hoje nós vamos falar sobre o local que muitas dessas pesquisas são realizadas, que é a área experimental aqui da Universidade de Cruz Alta. E para nos trazer mais informações sobre essa área, está aqui conosco o professor do curso de agronomia, Maurício Pazini, que é responsável por gerenciar essa área. Tudo bom, professor? Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui no programa Amostra Grátis para trazer um pouquinho das informações dessa área experimental da Unicruz. E a primeira coisa que eu queria já perguntar para o senhor é como é que surgiu essa ideia de ter essa área, ou se a Unicruz já tinha essa área de pesquisas, né, que acabam sendo desenvolvidas aqui pelos acadêmicos e professores da instituição. Bem, a área experimental, a Unicruz, ela sempre teve, sempre foram desenvolvidas essas atividades de pesquisa nos territórios da universidade. Contudo, a ideia dessa área experimental surgiu a partir do professor João Zamberlan, e a gente tem que salientar o nome dele, que aos poucos ele foi vendo essa área ali que era até então utilizada pela CCGL, numa parceria que a Unicruz tinha com a CCGL. A partir daí ele foi levantando e viu da possibilidade desse espaço ser utilizado pelos cursos da Universidade de Cruz Alta para desenvolver suas atividades de pesquisa. Claro. A partir disso foram sendo feitas tratativas, eu particularmente não participei dessas tratativas, até que surgiu essa boa notícia para nós, que é dessa área experimental. A partir daí, então, foi criada, mas o curso de agronomia, até então, ele desenvolvia atividades de pesquisa numa outra área de 18 hectares, que até então essa área está arrendada, eles desenvolviam ali essas atividades. Então, na verdade, a Unicruz sempre teve essas áreas. Ela é uma universidade que tem muita terra, então isso possibilita que os cursos de graduação, principalmente nas áreas agrárias, possam ter uma boa formação acadêmica, né? Um bom complemento dos estudos que tem teórico nesses locais de atividade prática. Ela sempre teve isso. Então, só que a partir de agora foi criado um local para esse destino, para essa finalidade que é a área experimental. Professor Maurício, e essa área que hoje nós estamos falando dela, ela é composta de quantos hectares para então destinada para fazer pesquisas e projetos? Bem, a área destinada hoje para a execução de pesquisas e projetos é uma área de 49 hectares. Contudo, a área experimental ela é do tamanho de 69 hectares. Perfeito. Nessa área de 69 hectares, a gente tem duas divisões. A primeira delas é a área experimental em si, onde vai ser executadas as atividades de pesquisa. E a outra área é uma área de reserva, onde que a gente tem a parte de APPs e também a parte de reserva legal, porque é uma demanda hoje da própria legislação que tem, a gente ter uma área destinada para essa parte de preservação permanente. Então, é uma área que é conjunta com a área experimental que ele vai ser destinado para esse fim. A área experimental hoje ela é dividida em duas partes. A primeira parte de 29 hectares, onde que são executados os experimentos em si. E a outra área é uma área de 20 hectares que é destinada para a fazenda escola, que é uma outra exigência que tem hoje, principalmente os cursos relacionados à área de ciências agrárias, que eles têm que ter um local onde que possa ter toda a diversidade da propriedade rural. Então, até isso é encabeçado pelos professores Tranhago, professor Rafael, principalmente o professor João também está nesse barco. E eles estão desenvolvendo toda essa área da fazenda escola, uma área diversificada, com uma área de fruticultura. A gente também quer ver se faz alguma exploração de pecuária ali. Toda a parte de horto florestal, que é outra demanda que a gente tem na região, produção de mudas de árvores nativas. E também a parte de produção de hortaliças, legumes. A gente também pretende fazer isso. Para que o nosso aluno chegue lá nessa fazenda escola e ele possa ter um impacto que é uma propriedade rural. E muitas vezes, eu vou aprender a prática quando eu sair da faculdade. Não. A gente quer que o nosso aluno saia para o mercado de trabalho já com a prática na cabeça. Então, isso é um diferencial do nosso aluno. E isso que diferencia ele
das outras instituições. É um aluno diferenciado. E esse é o aluno que a gente consegue formar hoje aqui no curso de agronomia e também nos outros cursos da Unicruz. Claro. A outra área, a área experimental, essa de 29 hectares, ela é uma área totalmente heterogênea, de exploração. A gente fala heterogênea porque nessa área vai ter professores que vão conduzir atividades de pesquisa e também vai ser áreas demonstrativas para empresas, onde que as empresas vão poder chegar nessa área e desenvolver seus protocolos de pesquisa, seus portfólios, expor também para a comunidade acadêmica e para a comunidade regional tudo aquilo que eles estão desenvolvendo de tecnologia. Então, essa é, resumindo, a nossa área experimental, a área experimental da Universidade de Cruz Alta, e não de um ou outro curso, da Universidade de Cruz Alta. Professor, essa questão desse espaço reservado para a preservação ambiental, vocês têm algumas ações que vão ser desenvolvidas nesse espaço? Bem, a primeira ação que a gente está já executando é um levantamento de fauna e flora. Perfeito. A gente tem que ter uma noção do que tem ali. Quais são as aves, quais são os pássaros, quais são os insetos, né? Pássaros e aves é a mesma coisa, né? Quais são as espécies nativas que a gente tem. A gente também tem uma série de espécies exóticas ali, que são espécies que são invasivas, e elas tomam o lugar das espécies nativas, então a gente tem que fazer um manejo florestal ali. Esse é o primeiro detalhe. Certo. Depois a gente vai começar a estruturar a parte de vegetação nessa área, executando o plantio de mudas de árvores nativas. A gente já tem à disposição uma série de mudas de árvores nativas. A gente só não executou ainda o plantio devido às intempéries. A gente está tendo uma curta janela, principalmente por causa do evento El Niño. Então a gente tem uma curta janela para poder efetuar esse plantio. Mas a partir que se estabelece a janela, a gente já começa a efetuar o plantio dessas árvores nativas. A gente tem uma prioridade por árvores frutíferas nativas, porque elas conseguem atrair uma maior gama de fauna, ou seja, de pássaros, de mamíferos, uma grande quantidade de insetos estão relacionados a elas, então a gente quer executar o plantio dessas mudas. Mas também outras árvores que não são caracterizadas como frutíferas nativas, a gente também vai efetuar o plantio. Para esses 2, 3 anos, que é o nosso primeiro arranque da área experimental, a gente está prevendo pelo menos 2.000 mudas de árvores nativas. Isso nesse local. Já prevendo o impacto ambiental da área experimental. A gente está fazendo também uma série de manejos florestais ali, visando a adequação do prédio para a recepção de grandes eventos na área experimental e também para que no futuro a gente possa ter talvez alguns cursos, quer dizer, algumas salas de aula lá na área experimental para que possam ser desenvolvidas atividades de ensino também lá. Então, a gente também está efetuando o plantio visando essa recomposição de impacto ambiental. Então, já foram executados alguns plantios. Até é interessante que a gente tem muitos colaboradores da universidade que eles já estão fazendo esse plantio sem ganhar nada em troca, só o simples fato de ir lá e plantar uma muda de árvore. E até um convite que a gente faz para todo mundo que tem alguma árvore nativa em casa, tem alguma muda, traga para a área experimental. Traga ali para que todos, até a gente vende a ideia, a área experimental não é de um curso, todos têm que abraçar a área experimental, porque ela tem que ser vista não como uma competição de ego, e sim como algo que possa alavancar o nome da nossa instituição para toda a região, e eu acho que ela tem potencial para isso. Então, voltando à questão, né, a gente tem sim uma ideia de fazer uma série de manejos e a gente quer ver se a gente aumenta essa diversidade de organismos pertencentes a essa área de reserva. Até porque na área de reserva a gente tem hoje um lago, e esse lago vai servir para a gente retirar água para promover a irrigação da área experimental e também de outros projetos que estão relacionados à área experimental. Então a gente tem que fazer uma recomposição ali para que toda a água que esteja caindo ali nesse local, ela infiltre e vá para o nosso açude para que possa comportar essa demanda não só da irrigação, mas também de toda a cadeia, todos os recursos hídricos que se estendem pelo todo o rio ali, não sei qual que é o rio que a gente está banhando, mas enfim, que essa água também desça e possa beneficiar outras pessoas. Né? É aquela questão, né? Não adianta só retirar, tem que também ter essa devolutiva, né, pro meio ambiente. Só retirar, daqui a pouquinho vai ter uma falta disso, né? De algum recurso, de algum mineral, enfim.
Professor, com certeza, essa área experimental, tanto a área experimental para pesquisas e experimentos, como essa fazenda escola, trazem um conhecimento muito amplo para o nosso acadêmico aqui das agrárias, que acabam trabalhando, né? Uhum. E isso, para o mercado de trabalho, acaba sendo essencial, fundamental. Essencial. E até é interessante porque quando a gente iniciou a área experimental, essa proposta, na verdade foi assim, foi o professor Tranhago, ele pediu para mim ir organizando talvez um layout da área para a gente começar a estruturar alguns experimentos ali. Só que, ao apresentar esse layout para o núcleo docente estruturante do curso de agronomia, foi lá decidido que era para mim assumir a ideia da área experimental. Então, não foi tomado posse, sim, foi de comum acordo dos professores que eu entrei nessa jogada para estruturar a área experimental. Meio que gerenciar também, ninguém invadiu o espaço do outro, né? Bem, isso é legal. A partir disso, a gente criou uma série de situações e eu me lembro que eu estava descendo, assim, a professora Patrícia estava descendo a escada e a gente conversou a respeito disso e eu me propus a apresentar para ela a ideia da área experimental. Então foi apresentado para ela e, na verdade, a gente vendeu a ideia. E ela gostou do que viu. Então, a partir disso, a gente teve o apoio incondicional dela. Depois teve reuniões com os pró-reitores. E eles também gostaram da ideia. Teve também reunião com a professora Enedina. Então, todos os nossos colegas abraçaram essa ideia da área experimental. Então, a partir disso, a gente foi galgando, né? Fomos começando a iniciar. Começamos com... Porque a gente praticamente não teria recursos, entre aspas, porque a gente tem recursos para isso, mas partimos do princípio de não ter nenhum recurso para executar o plantio. Certo. Como é que a gente ia conseguir algum recurso para isso? Semente, adubo e coisa? Criando um protocolo de pesquisa. Então, o que a gente fez? Vendemos uma ideia de pesquisa para empresas colaboradoras. E essas empresas vieram, nos deram insumos, e hoje a gente já tem 8 hectares de milho plantado, praticamente de graça. A gente gastou lá nessa situação apenas óleo diesel e trabalho braçal, que isso são coisas que a gente tem de sobra à vontade. E temos bastantes alunos, né? Bastante alunos que compraram também essa ideia. Claro. A partir dessa ideia inicial do milho, a gente foi abrindo portas com as empresas da região. Antes disso, até cabe salientar, a nossa primeira incursão, e até eu tenho que falar o nome dele, porque foi quem deu a ideia, porque ele já vinha da experiência de algumas situações, o professor Paulo Conrad, que ele conhecia o pessoal da Vence Tudo e marcou com eles lá, com a cúpula da Vence Tudo. Até a gente ressalta os Lauxen, né, que a gente fala toda a família, porque isso é uma empresa familiar. A partir disso, a gente foi lá, conversamos e a gente conseguiu o que até então era algo inviável, que foi uma semeadora. E essa parceria entre a Unicruz e Vence Tudo chamou outra parceria, que é a parceria com a LS Tractor e a do Sul Máquinas Agrícolas, que daí veio o trator. Então a gente já tinha semeadora, trator, semente e adubo. Opa, podemos iniciar o plantio. Porque antes disso, nem o plantio dava para ser feito, né? Ou poderia ser feito de forma manual. De forma manual, ou a Unicruz ela tem um contrato com os arrendatários, onde que eles devem prestar serviço para a instituição mediante a pagamento de horas, máquina, como se faz em qualquer outro local. Voltando nessa situação, a partir dessa primeira ideia de parceria, o pessoal foi achando uma ideia interessante e hoje, praticamente toda a nossa área experimental, e até a gente tem que ressaltar que os 20 hectares destinados à Fazenda Escola, eles foram arrendados. Porque a ideia da Fazenda Escola é começar todo um trabalho com frutíferas ali e delimitação em linhas. Então isso vai demorar um prazo maior. Mas voltando para essa outra área que não foi arrendada, toda ela hoje já está preenchida. Hoje, se chegar, por exemplo, um professor e me pedir, Maurício, eu preciso de
uma área de 30x50, que é o nosso padrão de pesquisa, a gente vai ter que agendar muito lá para conseguir encaixar. Porque até cabendo salientar que a gente não está fechado para nada. Sim. A ideia está sempre aberta a novas pesquisas, só que a gente trabalha com prazos. A gente tem sempre prazos, pelo menos 1 mês ou 2 meses antes do plantio, a gente tem que ter os protocolos para que a área experimental possa se preparar para receber essas pesquisas, né? Claro. Então, hoje, praticamente, essa área está toda estruturada. Temos pesquisas de professores, temos pesquisas de empresas, temos protocolos de pesquisas para empresas e a gente tem áreas demonstrativas para empresas. Então, é uma área diversificada, é uma área que os nossos alunos eles vão chegar e a gente já vê a motivação deles. Alguns falam, mas vocês não chamam para trabalhar, mas a gente prega a proatividade do nosso aluno, Perfeito. Que é diferencial no mercado de trabalho. Então, a gente vê os olhos deles quando a gente fala na área experimental. A gente vê olho de confiança, a gente vê olho de crescimento. E isso tudo se reflete na procura pelo curso de agronomia. Sim. E isso também não tem que se refletir só nessa procura, tem que se refletir nos outros cursos também. Porque a área experimental ela pode ser utilizada por alunos da medicina veterinária, ela é utilizada pelos alunos da engenharia ambiental e de todos os cursos, porque a gente trabalha muito a multidisciplinaridade. Claro. E por que não um local para fazer isso lá? A gente tem um local. Sim. Agora está se alavancando os cursos de biologia, né? Esses cursos, eles vão ter uma área para ver toda a questão de impacto ambiental de lavouras, ver a parte de impacto ambiental sobre a diversidade biológica. Então, tem muito campo para ser aproveitado lá. Assuntos basta ter criatividade e vontade. E isso a gente sabe que todo mundo aqui dentro tem. Muitas vezes basta um empurrãozinho, mas todo mundo tem vontade de trabalhar. Essa questão até que o senhor falou dos alunos estarem motivados com a área experimental, a gente vê muito nas redes sociais hoje em dia. Eu sou amiga de alguns acadêmicos, de tantas entrevistas que a gente faz aqui na instituição, e eles colocam realmente essa satisfação de pegarem a ideia para eles mesmos, que a área experimental são deles, né? Que toda essa área eles podem trabalhar e acabam compartilhando com as demais pessoas, né, que estão trabalhando, mesmo sábado, mesmo domingo, estão lá trabalhando para desenvolver cada vez mais essa área, né, professor? E tem um detalhe, só quem trabalha no sábado e no domingo, ou muitas vezes até de noite, ou muitas vezes, que nem na minha área, a gente tem que ter madrugada para ver inseto praga, só quem trabalha nesses horários é que sabe dar valor ao que tem. Sim. Então, a gente vê que eles estão dando valor para isso. A gente vê alunos perdendo domingo, perdendo feriado, que nem foi agora dia 15, e eles estão lá na área experimental com uma enxada na mão, carpindo, mas... e aí a gente começa a relacionar, só quem consegue carpir ou arrancar um inso sabe o que é uma planta daninha. Claro. Só quem vai lá e arranca uma planta de soja sabe como é que é o sistema radicular dela. E assim tem N disciplinas que estão relacionadas. E a gente gosta de salientar que o pessoal está comprando a ideia aos pouquinhos. Sim. Hoje, e até é interessante que a gente tem alunos que fazem grupos de 5 ou 6 e eles chegam para a gente e falam assim, a gente quer uma área. Então, o que a gente faz? Damos a área. Certo. Mas é tudo com eles, o planejamento é deles, claro que a gente dá assessoria para eles, mas o planejamento é deles, a ideia é deles. Então o que vai acontecer? Lá em março, segunda semana de março, até a gente começa já a lançar aqui, é o nosso dia de campo. Vai ser um grande dia de campo, onde que vão ser 29 hectares com informação para toda a comunidade. E daí o que vai acontecer? Esses grupos de alunos vão estar lá apresentando o experimento deles. Isso serve de inspiração para os outros. Com certeza. E serve de inspiração não só para o pessoal que está aqui na Unicruz, mas para toda a comunidade, para saber que aqui na Unicruz também são feitos trabalhos de qualidade. E a gente tem que buscar estreitar essa relação com a comunidade. É isso que a gente vai tentar fazer. Eu acho que a gente está no caminho certo. É um pouquinho, né? Recém a área experimental está dando seus primeiros passos. O senhor tinha me falado ali nos bastidores 3 meses, né? 3 meses. Que está com todas essas funções, vamos dizer assim. Mas com certeza tem grandes passos ainda para dar, para conseguir trazer cada vez mais parcerias para a universidade, né? E dando esse conhecimento, mostrando cada vez mais o conhecimento para esses alunos. Professor, nosso tempo está quase se esgotando, mas quem tiver a empresa que tem algum interesse em fazer parcerias com a universidade, tem algum contato, tem algum convite que o senhor queira fazer
para vir, então, para a universidade? Bem, na verdade, a universidade está de portas abertas para as empresas. As empresas de Cruz Alta, as empresas que fazem parte dessa região, e a gente tem que salientar que o setor agrícola aqui é muito forte. Exato. Então, essas empresas, as portas estão abertas para elas. Se elas quiserem ter uma área demonstrativa, a gente separa áreas. Se elas quiserem, por exemplo, executar protocolos de pesquisa, elas podem executar. Se elas querem que a gente faça protocolos de pesquisa, a gente também vai executar. Então, o espaço está aberto. Só gostaria de fazer um adendo. Tudo isso que está sendo feito na área experimental, e a gente tem que eleger as pessoas que também são responsáveis, claro. Não só professores, a gente tem muita distinção, professor, funcionário, não, todos é colaboradores, né, da instituição. A gente tem que falar do nosso colaborador da área experimental, o Marcos Benacchio. Ele tem sido um facilitador fantástico, é um cara diferencial e é ele que vai dar, além de mim, esse suporte para todos que queiram executar trabalhos de pesquisa. Claro. Então, essa associação que está sendo feita ali é possível não só graças a gente que está encabeçando isso, mas também a eles e aos outros colaboradores que estão auxiliando isso. Então, graças a essa união, a gente está tendo uma área bem estruturada. E a gente deixa o convite, não só para empresas, para toda a instituição, para todos os colaboradores da universidade que queiram desenvolver um trabalho de pesquisa da área agrícola, que venham até a área experimental, que muitas vezes não ficam só passando no asfalto, que entrem lá, que entram e conheçam, porque muitas vezes a gente tem uma impressão de fora. As pessoas têm que entrar lá para ver o que está sendo executado e comprar aquela ideia, porque é de todos. Sim. É de todos aquilo lá. Professor, só para quem não sabe, a área experimental fica à frente do Hospital Veterinário. Em frente ao Hospital Veterinário, até logo a gente está fazendo uma campanha publicitária ali nessa área experimental. A gente prevê uma série de placas indicativas com os nossos parceiros. Claro. Então, logo as pessoas que forem passar, não vai ter como não identificar e visualizar a nossa área experimental. A gente está partindo de um princípio que a gente tem que estruturar uma série de locais ainda lá, até para o pessoal transitar, sem se sujar lá. Mas logo ela vai estar bem adaptada para receber grandes eventos da região e também pessoas da comunidade. Tem algum e-mail que posso deixar para o pessoal de casa se quiser entrar em contato com o senhor ou com alguém responsável? Bem, deixa o e-mail da área experimental, é areaexperimental@unicruz.edu.br ou se quiser pode entrar pelo meu contato, que é mpazini@unicruz.edu.br, que são os e-mails que a gente utiliza. Claro. A gente não vai deixar o telefone da instituição, porque na verdade por e-mail é mais tranquilo, é mais fácil da gente. A gente já tem um blog da área experimental, só que esse blog ainda está em construção, mas logo a gente vai ter todos os protocolos que estão sendo feitos de pesquisa, os nossos relatórios periódicos da área experimental e todas as diretrizes dessa área, perfil de conduta dos pesquisadores, enfim, tudo isso vai estar lá estruturado para o pessoal visualizar. E logo, com certeza já vai estar aqui na Unicruz TV para a gente conseguir divulgar o quanto antes essa área experimental, né? Para o pessoal de casa conhecer cada vez mais. Com certeza. Professor Maurício, eu queria agradecer demais sua participação aqui no Amostra Grátis. Acho que é um início dessa área experimental que tem muito para dar certo e, com certeza, trazer cada vez mais conhecimentos para os nossos alunos aqui da Unicruz. Não, eu agradeço e agradeço também a oportunidade de estar trabalhando na Unicruz. Eu acho que isso é legal e é a oportunidade do pessoal ter confiado em mim essa jornada. E eu acho que a gente estamos trabalhando para isso. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. No programa de hoje nós falamos então um pouquinho do que é a área experimental que a Unicruz está desenvolvendo aqui em frente ao Hospital Veterinário. O professor Maurício foi o nosso entrevistado que nos trouxe mais informações sobre esta área aqui de pesquisas e projetos que são desenvolvidos aqui pela Universidade de Cruz Alta. O programa Amostra Grátis de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem com mais uma amostra grátis para você aí de casa aqui da Universidade de Cruz Alta. Tchau, tchau!